Salve, salve galera, tudo bem? Flamengo e São Paulo e Flamengo pela primeira vez na história do NBB. Temos aí duas equipes de abrangência nacional na final da disputa, né? Muito por conta, é claro, das suas respectivas atribuições no futebol. Mas aqui esse vídeo a gente não vai nem discutir um pouco sobre como vai ser a final, né? Esse vídeo que a gente fez de todas as séries dos playoffs, desde as oitavas até agora, vai sair nos próximos dias e por enquanto a gente vai ficar com uma análise, né, das campanhas, de como as duas equipes chegaram até aqui e por que a gente pode falar que no final das contas foi a final mais merecida possível para essa edição do NBB. Então antes da gente começar, você já sabe, curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo também quem você acha que vai ganhar, se é Flamengo, se é São Paulo. Bom, vamos lá, né? Flamengo manteve boa parte da sua equipe e trouxe simplesmente Rafael Hetzheimer, Iago e Tiozito Gonzalez ali no começo da temporada. A ideia do time, inclusive, abertamente, né? O foco da temporada era vencer de novo a Champions, né? O Flamengo não vencia desde 2014, 2015. O grande objetivo, isso era falado abertamente, não é segredo para ninguém, não era também que é algo aqui da minha cabeça. Não, se tivesse que privilegiar algum campeonato, seria a Champions, porque o foco do Flamengo era ser campeão continental de novo. E ele teve uma chance de fazer isso, né, lá em outubro, porque em outubro de 2020 ocorreu a decisão da Champions League de 2020, né, que ela começou a ser disputada lá no começo do ano, foi pausada por conta da pandemia e terminou ali em outubro de 2020. Foi o primeiro compromisso mais sério assim do Flamengo na temporada, afinal contra o Quimsa da Argentina, mas o Flamengo estava meio baqueado, né? Tava ali com jogadores machucados, o Léo Demétrio, o Rafael Hetzheimer não estavam bem fisicamente. O Flamengo acabou fazendo um bom jogo, mas perdeu para o Quimsa naquela oportunidade. E dali para frente, o time começou no NBB, né? Teve ali um primeiro turno de adaptação, porque estava com um elenco muito qualificado, mas com peças que tem personalidade, né? Com peças que precisam ali de um bom tempo para encaixar. Iago dá uma dinâmica diferente do que o Flamengo estava acostumado. Hetzheimer é um pivô que dá uma dinâmica diferente também do que o Flamengo estava habituado na temporada passada. E o time foi bem, né? Teve ali uma derrota justamente para o São Paulo, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Outra para o Corinthians, mas foi campeão do Super 8, depois seguiu ali na sequência de vitórias no NBB, foi para Champions novamente, né, ali agora na edição 2021, conseguiu passar da primeira fase e na reta final na Nicarágua foi campeão, batendo ali na semifinal o Minas, na final o Real Estelí, né, os donos da casa na Nicarágua, num jogo com torcida, né, na Nicarágua já podia, então tava um caldeirão ali em Manágua, né, que é a capital da Nicarágua, onde foi o jogo. O Flamengo foi campeão e conseguiu ali o objetivo da temporada, né, que era conseguir ser campeão novamente da América, mas ainda tinha ali a reta final do NBB, né? O Flamengo estava já garantido nos playoffs, conseguiu garantir o primeiro lugar também e estava numa sequência absurda de vitórias. Nas quartas de final não teve grandes problemas em passar pelo Mogi. Na semifinal pegou um time que, como eu falei aqui no vídeo da prévia, era uma equipe que ela era moldada não pensando no Flamengo, mas ela era moldada de maneira com que ela conseguisse parar equipes que tem uma transição muito rápida, que atacam muito com muita intensidade em pouco tempo de posse de bola, assim como o Flamengo era. O Paulistano era um time que desacelera muito o jogo, então eu imaginei que fosse um embate até um pouco mais equilibrado. Não que as partidas não tenham sido, elas foram, só que o Flamengo conseguiu ser superior e fazer um 3-0. Né? O Paulistano ali teve seus méritos de conseguir reduzir muito o ataque do Flamengo. O Flamengo teve sérias dificuldades para pontuar, aproveitamento de 3 baixíssimo em algumas partidas, mas no final das contas, né, o seu elenco mais robusto, podemos dizer assim, acabou prevalecendo sobre o do Paulistano também, que se o Paulistano, né, diminuiu a pontuação do Flamengo, o Flamengo também diminuiu ainda mais a pontuação do Paulistano. Teve jogo ali que o time não conseguiu passar dos 65 pontos, para você ter uma ideia, em partida decisiva de playoff, né? Então mostra como o Flamengo
também teve muitos méritos nessa questão, e ali, principalmente, Iago, Hetzheimer jogaram muito bem, Tchusito, Marquinhos, Olivinha, todo o elenco em determinado momento dos playoffs, da semifinal contra o Paulistano, conseguiu se dar bem. Agora vai pegar um time que tem uma outra característica, né, um outro estilo de jogo, que é o São Paulo. Mas ainda para fechar aqui o assunto Flamengo, por mais que tenha tido aí percalços, né, como por exemplo a lesão do Balbi, que está fora da final, ficou fora da Champions, como a lesão do Tchusito, que ficou fora da Champions, né, voltou aí na reta final apenas contra o Paulistano, Olivinha ficou fora, ou pelo menos longe de estar 100% na Champions League também. O Flamengo ele teve ali uma série de percalços, mas como o elenco a gente já sabia que era um elenco mais qualificado, um elenco já de uma base mantida do ano passado, dando sequência ao trabalho excelente do Gustavinho à frente do lado dos rubro-negros, não chega a ser uma surpresa o Flamengo na final, né? Todo mundo meio que apostava que isso tinha uma chance enorme de rolar nessa temporada, e realmente rolou. O Flamengo ali, que inclusive, né, é o atual campeão do NBB, né? Ele venceu a edição 2018-2019. Em 19 e 20 não teve playoff por causa da pandemia, mas o Flamengo estava em primeiro também na fase de classificação. E agora voltamos, né, para encerrar o campeonato 2020-21. Então podemos dizer sim que o Flamengo é o atual campeão do NBB. E vai pegar um São Paulo que ano passado ele estreou no NBB com um elenco qualificado, mas ainda com algumas apostas. A principal dela é o Jorginho. Né, a sacada de dar a bola na mão do Jorginho, tirar um pouco o protagonismo, por exemplo, do Chamel e do Léo Mendel e do Holloway, que faziam parte do elenco ano passado, acabou se provando extremamente acertada, né? Jorginho virou o rei do triplo-duplo, fazendo atuações espetaculares para lá, para cá, foi MVP, e para essa temporada praticamente todo mundo ficou. Quem foi embora foi o Holloway, né, que praticamente não atuou pelo São Paulo na temporada anterior, porque ficou muito tempo machucado, e o Léo Mendel, que devido ao seu nível de atuação, não apenas nessa temporada, na temporada passada, mas nas anteriores, chamou a atenção, né, da Europa, foi para a Espanha, e está muito bem lá, né, com chances até de disputar o pré-olímpico, melhor dizendo, agora no final de junho, né? O Petrovic vai lançar a lista no final de maio para os jogos que ocorrerão no final de junho na Croácia. Então o São Paulo ele se reforçou com jogadores muito qualificados, assim, mas que não tinham tido, como eu posso dizer, ainda não tinham tido sucesso coletivamente a ponto de conquistar um título a nível nacional. E esse pacotão veio principalmente do Pinheiros, que reduziu muito o seu orçamento, além de ser, é claro, uma equipe que já tinha sido ali capitaneada, dirigida pelo João Fernando Rossi, que é o homem forte do basquete agora no São Paulo. Ele era do Pinheiros, foi presidente da Liga Nacional de Basquete, agora está no São Paulo, e de uma tacada só ele pegou o Kenny Dawkins, o Bennett e o Isaac. O Dawkins e o Isaac, eles ficam ali um pouco mais saindo do banco de reservas, né, dando uma dinâmica diferente quando eles entram. O Isaac com um chute muito forte de 3 pontos, o Dawkins com um estilo um pouco mais cadenciador assim do que o Jorginho, e o Bennett virou titular, né, ali na vaga do Léo Mendel. É um cara do desafogo, um cara que seleciona muito bem seus arremessos, tem um aproveitamento impressionante nos chutes de 3, além de ser um exímio defensor. É um dos jogadores mais subestimados do NBB, na minha opinião. O Bennett joga muito bem, é craque, e completou muito bem esse quinteto do São Paulo, que teria como pivô titular o Gerson, né, que fez uma temporada muito legal pelo Rio Claro ano passado, mas no meio da montagem, né, o São Paulo conseguiu contratar o Lucas Mariano, e aí sim fez ali talvez a principal parceria, pelo menos em termos estatísticos, com o Jorginho. Porque se o Jorginho ele é um dos favoritos a conquistar o MVP pela segunda vez seguida, né, o Lucas Mariano não fica atrás e tá com uma temporada muito legal, né? O Lucas Mariano, a gente sempre soube que ele tinha potencial para ser esse pivô dominante. Ele, em determinados momentos, ele até mostrou, né, deu alguns indícios de que ele poderia ser esse cara, mas ele teve muitos problemas psicológicos, teve problemas pessoais, né, durante os últimos anos.
e parece ter se livrado dessas questões, ter conseguido superar, ou pelo menos aprendido a conviver com alguns desses pontos, e ali com a cabeça boa, o físico bom, ele está conseguindo ser o pivô que a gente sempre esperou. Um cara dominante embaixo da cesta, que é muito difícil de você passar, marca bem e tem um chute de 3 extremamente confiável, né? Além de ser um cara ágil, que ajuda nos bloqueios ofensivos, né? Diferente do Lucas Mariano, que a gente viu em algumas outras temporadas por outros times. Além deles, é claro, né, Chamel, Renan Lenz, Jefferson seguem ali no São Paulo, que é um time muito bom, mas diferente do Flamengo, que tem uma rotação intensa, que está sempre mudando, o São Paulo ele é um pouco mais estático, né? Um pouco não, né? O Mortari ele privilegia muito ali aquele quarteto, principalmente formado por Jorginho, Bennett, Chamel e o Lucas Mariano, né? Os pivôs variam um pouco, o Renan Lenz, o Jefferson, mas os 4 primeiros que eu citei, eles estão quase todo o tempo em quadra. E não só nos playoffs, né, mas na temporada regular também. Então é um estilo diferente, é um esquema diferente, com 2 caras extremamente dominantes em suas posições, que é o Jorginho e que é o Lucas Mariano. Se a gente for pegar do lado do Flamengo, não tem nenhum armador que consegue marcar o Jorginho, por exemplo, né? Os pivôs também têm ali certa dificuldade com o Lucas Mariano, o Hetzheimer e o Mineiro, que são os que conseguem dar um combate um pouco melhor ali. Então é uma equipe, vai ser o confronto de uma equipe extremamente qualificada, mas que apesar de ter individualidades extremamente impactantes, digamos assim, como o Marquinhos, como o Iago, como o Hetzheimer, por incrível que pareça, o coletivo ainda consegue ser a principal marca do Flamengo, né? Muito por conta do trabalho feito pelo Gustavinho contra um time que está estreando nas finais do NBB e que tem ali o jogo muito mais centrado em algumas peças específicas e que, apesar de tornar o time um pouco mais previsível, não é fácil marcar, não é fácil parar, são 2 dos melhores atuando aqui no NBB. Eu vou falar um pouco mais, né, mais detalhadamente sobre como eu espero que vai ser a final nos próximos dias, eu aguardo vocês lá. Enquanto isso, já comenta aqui o que você achou da temporada do Flamengo, da temporada do São Paulo e também quem vai ser campeão desse NBB. Beleza, galera? Mas no final das contas, né, até eu acabei pulando um pouco a questão do São Paulo, né, ele conseguiu pegar essas peças a mais vindas do Pinheiros e o Lucas Mariano, mas demorou um pouco para adaptar, né? Ali na virada do turno, o São Paulo teve algumas derrotas em sequência, a gente começou a olhar um pouco com desconfiança para o São Paulo, mas o time cresceu na hora certa, ao contrário, por exemplo, do Minas, né? Que foi o adversário do São Paulo na semifinal, né? O Minas foi muito bem no começo e foi caindo de produção ao longo do segundo turno e dos playoffs, e o São Paulo não, foi crescendo, então conseguiu também fazer um 3-0 impressionante contra a equipe ali que liderou o NBB pela maior parte do tempo da primeira fase, né? Não foi o Flamengo, foi o Minas que ficou na ponta a maior parte do tempo. Então o São Paulo está muito embalado e com um detalhe, né? A gente tem ali o Jefferson com títulos do NBB apenas, né? Ele conquistou pelo Bauru, foi o último dele em 2016-17. O resto, a gente tem Jorginho, Chamel, Isaac, Dawkins, Bennett, Lucas Mariano e Renan Lenz, que nunca venceram o NBB. Então eles vão com tudo, né, para ver se consegue esse título inédito na carreira, principalmente os atletas mais experientes como o Chamel, né, que já está aí com 40 anos e ainda não conseguiu vencer o NBB. É a grande chance da carreira para conquistar esse caneco. Agora sim, né, sem despedir antes, né, eu acabei me precipitando no começo, mas agora sim, muito obrigado pela audiência, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima e falou!